Olha só, gente, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, divulgou os índices de produtividade dos tribunais de justiça por todo o país. O TJ Piauí registrou índices baixos e a Ordem dos Advogados do Brasil aqui em nosso estado se pronuncia sobre essa questão. Em estúdio eu recebo o diretor tesoureiro e presidente da Comissão de Relação com o Poder Judiciário da OAB Piauí, Einstein Sepúlveda. Tudo bem, Einstein? Boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, é uma grande satisfação poder estar aqui nesse programa e poder, conversar com a sociedade, conversar com os colegas advogados, com o sistema de justiça sobre esse grande desafio que o TJ do Piauí tem pela frente. Os números não foram bons, não é isso, Einstein? Os números retratam que nós estamos vivendo talvez um dos piores momentos da história da produtividade do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Essa produtividade, ela é do conhecimento de todos, ela não é uma produtividade elevada. Sim. Isso já vem há bastante tempo, Isso não é uma realidade nova que se apresenta ao tribunal. O tribunal teve uma melhora significativa, porque chegou até ter o selo prata, O que significa isso? Significa que em determinado momento, o tribunal conseguiu prestar uma justiça mais célere. Sim. Mas os números revelam, e contra eles não existe argumento, a não ser do que o próprio tribunal tem que repensar a sua estratégia de gestão para prestar uma justiça mais célere para toda a sociedade. E nós, enquanto entidade de classe, enquanto ordem, estamos para cobrar do tribunal um posicionamento de gestão mais eficiente. Porque nós não podemos continuar tendo os magistrados que menos julgam o processo no Brasil, os servidores que menos fazem atos de baixas de processo do Brasil. Então, a sociedade cobra isso do tribunal. No que pesa, a gente tenha visto que o tribunal avançou em alguns pontos, a exemplo da virtualização dos seus arquivos. Isso, sem sombra de dúvida, foi um ponto positivo, porque permitiu que, mesmo durante essa pandemia, houvesse uma movimentação processual e aquilo que muitos criticavam, que era a virtualização da justiça, mostra a sua importância nesse momento de pandemia. Mas é fato que o tribunal tem que fazer uma separação do joio do trigo. Punir aqueles que não prestam um serviço de justiça adequado para a sociedade. Porque, vejam, o CNJ, quando ele faz essa análise, ele faz a análise dizendo o que para o tribunal? Tribunal, você pode alcançar esses números aqui. Você pode ser mais eficiente na quantidade de sentenças por magistrado, na quantidade de atos praticados pelo servidor. Ele não exige, em nenhum momento, nada daquilo que a própria força de trabalho que o Tribunal de Justiça possui possa melhorar, para melhorar os seus próprios índices. Ou seja, é bem razoável o IPCJus, que é o índice que é medido a produtividade dos tribunais, imposto pelo CNJ. Veja que não é nada que não pode ser alcançado. A exemplo da Justiça do Trabalho aqui do nosso estado, que foi premiada com selo ouro. Veja, nós estamos no mesmo estado, com sistemas de justiça diferenciados por questão de competência, mas uma justiça consegue se sobressair em detrimento de outra, que há tempos não consegue reagir. Me diz uma coisa, na realidade o sistema de comunicação foi procurado por um grupo de concursados ao cargo de juiz aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, alegando realmente de que esse concurso já está próximo de vencer, de que há recurso para a convocação, de que há essa disposição de vagas, porque há também um histórico de magistrados que vão se aposentando e de que não são, no caso, tem a sua vaga preenchida por pessoas que foram concursadas. Você acredita que realmente a convocação desses juízes aprovados através de concurso público também seria uma saída viável para acelerar a questão do judiciário aqui no estado do Piauí? Sem sombra de dúvidas. A questão passa por uma infraestrutura melhor de pessoal. Nós precisamos de mais juízes, nós precisamos de mais servidores. Nós tínhamos uma justiça piauiense que há bem pouco tempo atrás não trabalhava em 2 turnos. Veja. E aí nos traz também uma outra preocupação, porque agora, nesse período da pandemia, os 2 turnos praticamente foram relativizados. Por questão da pandemia, sim, claro, foram relativizados. E o tribunal tem que repensar novamente em voltar a trabalhar em 2 turnos, ainda que de forma telepresencial.
Isso é um mecanismo, é um caminho que se aponta para se sair do marasmo dessa baixa produtividade. E sem sombra de dúvida, hoje nós temos uma deficiência de vagas de magistrado no tribunal, atestadas inclusive pelo próprio CNJ, em torno de 50 magistrados. Veja só, nós temos 50 cargos vagos de magistrados, mas isso passa por uma questão orçamentária do próprio TJ, né? Respeito à lei de responsabilidade fiscal, acima de tudo. Mas a gente teve uma conversa com o presidente do tribunal, o desembargador Sebastião, que sempre tem atendido os pleitos da ordem, tem sempre sido muito cordial e nós temos tido um diálogo muito franco e verdadeiro para superar os desafios da morosidade do sistema judiciário e parece-me que o concurso foi prorrogado. Então, tanto de magistrados como de servidores, né? Mas me diga uma coisa, toda vez que esta é uma situação que realmente não se registra de uma hora para outra, no caso a OAB sempre muito vigilante, está sempre acompanhando esse desenvolver do acesso principalmente da população aos meios de justiça, o que é que o TJ fala quando realmente é cobrado, tem essa questão desses pontos que são importantes para serem debatidos? Quando a OAB apresenta essas questões para o TJ, o que é que se diz? Einstein, conta pra gente. Olha, a gente, enquanto entidade de classe, de órgão de fiscalização, uma entidade independente, a ordem é uma entidade independente, claro. Nós sempre temos apontados, tanto para a corregedoria, que é quem faz a análise da produção, é quem comanda praticamente a base do judiciário, a primeira instância do judiciário, sim, como com o presidente do tribunal, que é quem comanda o segundo grau, é quem administra o segundo grau de justiça, no caso de desembargadores. A gente sempre tem tido um diálogo franco, cobrando exatamente uma maior eficiência, uma maior celeridade no julgamento dos processos. Eu entendo. Recentemente, audiências que estavam marcadas para 2022 foram trazidas para a pauta de 2020. Veja só, nós temos um problema, que esse problema tem que ser enfrentado pelo tribunal, que passa pela organização estrutural, e isso nós já entregamos um relatório para o tribunal. Por exemplo, nós temos juizados na capital, com mais de 100 mil pessoas, mais de 100 mil jurisdicionados envoltos dentro daquela área de abrangência de um juizado, o juizado da Redonda. Esse é o exemplo. E temos juizado, por exemplo, o juizado de Zona Leste, com apenas 22 mil pessoas, ou seja, a capacidade de ter uma demanda muito maior e um estrangulamento da justiça na Redonda é muito maior do que no juizado de Zona Leste. Mas nós temos um problema muito sério, que é um problema de gestão. Mas que gestão? Olha, o tribunal está muito bem intencionado, tem feito os atos normativos, tem feito recomendações, tem feito modificações regimentais. Contudo, quem está na ponta, quem está no dia a dia, quem está assinando, quem está sentenciando e quem está controlando mais de perto os funcionários do Tribunal de Justiça são os magistrados. Eles são gestores das unidades. E quando você tem unidades que prestam um serviço célere, e aqui a gente tem que fazer justiça, claro, né? Existem muitos magistrados comprometidos, existem muitos servidores comprometidos, mas também nós temos uma grande quantidade de magistrados e servidores que recebem do povo e não trazem para a população essa prestação jurisdicional célere. E isso deve ser enfrentado pela corregedoria do tribunal. E a gente tem até observado, temos representado, e inclusive a própria corregedoria representou vários magistrados por baixa produtividade. É bem verdade que muitas vezes o espírito de proteção, ele conduz para que esses magistrados não sejam penalizados. Mas qual a solução? A solução é investir em gestão e cobrar de quem está lá na ponta, quem está julgando, quem está gerindo a unidade jurisdicional, para que preste um serviço mais célere, mais adequado, para que se organize. A gente vê com bons olhos uma atitude extremamente benéfica para a sociedade, essa questão da unificação das secretarias. Isso vai potencializar para que não falte servidor para cumprir os atos, tanto no interior como aqui. Então é uma experiência que nós vamos ter que analisar. No passado recente, o tribunal fez as aglutinações das agregações das comarcas, exatamente fitando enfrentar esse tema da morosidade. Mas a gente tem visto que não tem funcionado. E a gente, através da ordem, e a ordem cobra perenemente isso do Tribunal de Justiça, uma postura mais firme com relação a essa fiscalização. E o tribunal tem várias maneiras de parar com essa
baixa produtividade. Uma delas, fazer julgamento das demandas repetitivas. Sim. Eu acho que o tribunal tem que trabalhar melhor a parte de suas súmulas, porque isso, de uma certa forma, padroniza os julgamentos e faz com que as decisões judiciais sejam mais céleres. Sim. Então, evita estar se discutindo, um juiz tem um posicionamento, o outro tem um outro posicionamento. Essas estratégias de gestão, inclusive usando os mecanismos legais, como súmulas, podem facilitar a vazão processual. A gente pode sair dessa pauta que está travada. Nós temos hoje mais de 547 mil processos para serem julgados. Nossa, veja só, se nós levarmos em consideração que o tribunal julga, em média, 180 processos por ano, nós precisaríamos aí de basicamente 3 anos para zerar o acervo. Então, é um desafio muito grande do tribunal. A gente tem visto que o tribunal tem investido muito em tecnologia. O caminho é esse, porque os processos andam mais rápido. Já vai passar agora por um processo de virtualização também das varas criminais, e isso vai ser um ponto positivo, né? E acreditar, porque todos nós temos um único desejo de fortalecer o sistema de justiça, de fortalecer o Poder Judiciário. Nós não queremos um Poder Judiciário com os baixos índices de produtividade, como está no nosso TJ. Okay. Nós queremos é contribuir, apontar caminhos, apontar soluções, como as aqui foram apresentadas, para que o tribunal possa ter números melhores. É um assunto muito amplo, é um assunto bastante complexo, que realmente nós vamos voltar a falar sobre ele em outras edições do nosso Jornal Dia News. Muito obrigado pela sua participação de hoje, espero contar com você em outros próximos encontros. Boa tarde. Muito obrigado e eu que agradeço.